O homem pode, tá? O homem pode controlar o seu envelhecimento. O homem pode envelhecer bem. O homem, no seu auge da virilidade, em torno dos 18 aos 30 anos, onde tem a questão hormonal muito boa, o vigor físico bom, tá no auge do trabalho, do foco, da vida social, mas com o passar do tempo, o que acontece? O homem vai sentindo que vai perdendo essa condição, vai ficando mais cansado, o corpo não vai respondendo mais na parte física, às vezes começa a engordar, as doenças vêm aparecendo. O que o homem precisa saber, e a gente está aqui justamente para ajudar ele, é que se decorrente disso as coisas não estão indo bem, existe uma maneira de mudar isso. Existe uma maneira de virar essa situação, de fazer ele voltar a controlar a vida dele, a fazer ele voltar a se sentir bem, a ter mais confiança, a ter saúde, a ter condições hormonais boas, né? E para isso ele não pode ter vergonha, ele tem que procurar ajuda às vezes, ele precisa se prevenir, ele precisa às vezes se abrir, conversar com alguém para poder ele mesmo entender e focar nos problemas que devem ser resolvidos. Por isso que é importante às vezes uma consulta, uma conversa com alguém que também tem os mesmos problemas que eles, né? Somos médicos, somos pessoas que ouvem esses problemas diariamente, né? E podemos entender bem o que está acontecendo. Para alguns homens, envelhecer bem é simplesmente você poder acordar de manhã e ter energia o suficiente para encarar o seu dia a dia, para encarar o seu trabalho, os seus compromissos, os seus objetivos, né? Para alguns homens, envelhecer bem é você poder manter o mesmo metabolismo que você tinha antigamente, que você poderia comer o que você quisesse sem engordar, né? Fazer bastante atividade física e manter um vigor do corpo sem ganho de aumento da circunferência abdominal, né? Envelhecer bem para alguns homens é simplesmente você poder conhecer uma pessoa com a mesma vitalidade, o mesmo desempenho sexual que você tinha antigamente. Porque às vezes, devido a essa vida que se leva, né, a vida com objetivos focados no trabalho, focados em ambições financeiras, desenvolvimento intelectual, estudos, tudo isso o homem às vezes deixa para focar em relação à família, em relação a uma parceira familiar depois dos 30 anos. E aí às vezes ele chega numa situação em que ele está com um corpo mais debilitado devido ao não cuidado que ele teve nos últimos anos, devido ao envelhecimento. E ele se sente com autoestima baixa para poder conhecer uma pessoa, poder se envolver, e isso pode influenciar muito nessa formação familiar, nesses projetos futuros. Normalmente quando o homem decide por procurar ajuda é porque ele vem buscar alguma solução, né? Alguma solução devido a um evento insatisfatório, né? E isso é um problema, porque quando ele começa a apresentar algum problema relacionado com questões vigor físico, saúde, essas coisas, é porque às vezes a coisa já vinha há muito tempo já, né? O nosso corpo é muito resistente, então para a gente começar a apresentar alguns sintomas, às vezes o nosso corpo já batalhou muito, né? E às vezes não é só isso, às vezes o grande problema é a criação de um hábito a longo prazo que às vezes é difícil de mudar,
né? Uma alimentação errada, falta de atividade física, sedentarismo, estresse, né? E aí quando ele vem procurar ajuda, às vezes isso é uma bola de neve tão grande que o nosso papel ali é primeiro falar, olha só, olha tudo que você fez de errado. E você acha simplesmente justo querer que eu te passe um remedinho, querer uma solução imediata para resolver todos os maus hábitos que se teve até esse ponto? Às vezes não funciona assim. Às vezes funciona com uma questão mais terapêutica a longo prazo, né? É muito comum, o homem vem numa consulta só, tentando resolver todos esses problemas que se acumularam há muito tempo e querem uma solução imediata. Não é assim que funciona, não é assim que a gente vai conseguir ajudar. A gente ajuda mantendo uma relação, acompanhando, colocando metas, vendo o desenvolvimento, mantendo um bom relacionamento, mantendo a confiança com a pessoa. É assim que a gente vai conseguir ajudar. Não é simplesmente um ponto único da vida que ele parou para ir numa consulta. Que a gente entende, né? Assim, o homem tem tantos objetivos da vida que parar tudo para ir na consulta não é um hábito, né? Acho que a mulher tem mais esse hábito preventivo, de ajuda, de acompanhamento, né? O homem, de uma forma geral, ele é mais orgulhoso, né? Mas esse é um hábito que talvez esteja mudando, né? Se cuidar é importante e o homem está percebendo isso, né? As novas gerações são mais abertas, mais adeptas a isso, que vai ser importante, né? Talvez esse é o segredo de uma longevidade maior, que o ser humano vai poder viver mais de 100, bater na casa dos 100 anos para chegar nos 200 anos mais para frente. O segredo talvez seja esse. E a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para fazer isso acontecer. O homem vai envelhecendo, vai passando o tempo e ele começa a desenvolver alguns problemas que ele não tinha antigamente, né? E aí, quando o paciente chega na consulta, normalmente ele chega na consulta devido a medo. Medo de performar mal em alguns aspectos da sua vida. Em relação à sua rotina, de você cair o seu ritmo de poder trabalhar. Em relação ao ritmo para poder cuidar da família. Em relação à performance sexual. E aí, quando o homem aparece na consulta, ele vem por esses motivos. Porque normalmente já começa a demonstrar algum enfraquecimento em algum desses pilares, algum desses pontos que ele acha que possa estar dando problema. Então ele vem para consulta de rotina, na verdade, com essa preocupação. Essa questão de mudança do corpo gera uma alteração na autoestima. Muda a segurança do homem. O homem vai achando estranho o fato de alimentações, atividades que ele fazia antes não estarem mais tendo o mesmo desempenho, o mesmo potencial que ele tinha antes, entendeu? E isso muda a questão social em relação a querer conhecer pessoas, querer fazer atividade física, querer desempenhar objetivos que não foram alcançados ainda. Então isso desfoca muitas vezes os homens, porque eles acham que eles não são capazes mais de fazer as coisas que eles faziam antes. E isso compromete completamente um planejamento de vida, né? Às vezes tem um planejamento a longo prazo que ele tem de ganhos financeiros, ganhos familiares, projetos de vida, e decorrente desse envelhecimento, de alterações hormonais e metabólicas, o homem vai desfocando e gerando preocupações e medo. E isso é frustrante, né? Porque ele não consegue chegar no seu objetivo final. Na maioria das vezes o objetivo deles não é nem ouvir
e contar a história deles. Às vezes o paciente chega na consulta com o objetivo de pedir alguns exames. Isso aí é muito comum, né? Eles querem, doutor, preciso fazer alguns exames. E aí pergunta, mas que exame que você quer fazer e por que você quer fazer o exame? Não, doutor, pede todos os exames, preciso fazer uma bateria de exames para ver como é que está minha saúde e tal, né? Então, assim, existem milhares de exames, eu não posso pedir todos os exames. Eu vou pedir de acordo com o que a gente entende do problema do paciente, né? Então a conversa com o paciente é importante, né? E lógico, existem exames que a gente pede para todos os homens de uma forma meio global, assim, de acordo com essa preocupação em foco, né, do paciente estar envelhecendo, de poder estar tendo uma mudança no seu metabolismo, doenças crônicas que estão envolvendo a má alimentação, uma rotina inadequada, a vida urbana, que a gente pede, né? Então a gente dá uma olhada nessa parte geral, mas lógico, o urologista vai focar na parte urológica sempre. Existe uma área da urologia focada justamente nessa parte, saúde do homem, né? Então, lógico, existem questões específicas em relação a doenças como rim, próstata, pedra no rim, né, desempenho sexual, tudo mais. Mas assim, o homem precisa, o urologista precisa ter um foco de uma forma geral em saúde, né? Porque a medicina vem mudando e precisa ter essa parte na medicina focada justamente na saúde, né, na prevenção. E das áreas, a área da urologia é uma área muito importante em relação a focar nessa evidência em relação a um homem numa questão geral, né? E justamente o envelhecimento é uma preocupação, o envelhecimento com saúde, né? O homem não quer sair do seu auge da virilidade dos 20, 30 anos e chegar cansado, sentindo que a sua energia tá baixa, que ele não pode mais fazer as coisas que ele fazia antigamente.